em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve estar se perguntando por que eu voltei, mesmo dizendo que eu ia demorar para voltar. É que esses últimos dias aconteceram várias coisas. Sim, o que sinceramente eu conseguia prever de longe, o adiamento do Final Fantasy VII Ever Crisis e o lançamento do Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Tendo dito isso, eu ouvi dizer que aconteceram outras coisas também, cujas eu não percebi, da qual eu chamei as pessoas afetadas exatamente por isso para a gente conseguir comentar o que aconteceu hoje, porque nós não podíamos deixar isso passar, seja lá o que for. Olá, Gabriela Larissa. Para cego ver, Gabriela Larissa de sempre está com uma maquiagem roxinha em volta dos olhos, para combinar com a nossa marca, muito fofa. E o Arthur Gasparindo, que está aqui como sempre, com uma blusa, uma camiseta roxinha com a nossa marca, para combinar com a nossa marca. Olá a todos. Olá! E sendo um grande apreciador de Final Fantasy VII, está o Vinícius, que está usando um casaco em cima da blusinha com a nossa marca. Para esconder a nossa marca. Enfim, gente, o que aconteceu? O que a gente veio discutir aqui hoje que não dá para deixar passar? Bom, várias coisas aconteceram. Eu disse. A última coisa que aconteceu foi uma coisa muito escancarada, né? Que foram os cortes das bolsas CAPES. O não pagamento das bolsas de dezembro. Então, para contextualizar quem está ouvindo em casa, que nunca ouviu falar de Bolsa CAPES e não ficou sabendo disso, e eu sei que tem muita gente que não ficou sabendo, porque muitas coisas que acontecem dentro da universidade acabam não tendo tanta repercussão. Essas bolsas CAPES são como se fossem os salários dos cientistas. Então, as pessoas que fazem mestrado e doutorado, elas recebem uma bolsa mensal, um valor em dinheiro, que corresponde a um salário. Um salário, por quê? Porque essas pessoas estão trabalhando. Então, produzir ciência, né, produzir conhecimento é um trabalho. Só que é um trabalho, digamos que informal. Por isso que esse salário é chamado de bolsa. No caso, ele é chamado de bolsa, trabalho informal, porque ele é informal porque você não tem direitos. É só por isso que ele é informal, ele é um trabalho de verdade. Inclusive, quando você diz que você vai receber essa bolsa e tal, lá está dizendo, como chama? Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Então você não pode ter um emprego. Então, esse é o seu trabalho, cara. Sim, a bolsa, ela só chama de bolsa para negar direitos trabalhistas, pra gente não ter 13º, reajuste, essas coisas essenciais, assim. INS, tratamento odontológico, vale-refeição, Pagamento de previdência. pagamento de previdência, vale-refeição, vale viagem, tudo. E aposentadoria, também não dá pra você se aposentar. Licença também, não dá pra você ter licença. Você não pode tirar férias. Mas isso você organiza seu próprio cronograma, então isso é perdoável. Enfim, desculpa te cortar para querer tirar direitos dos cientistas. Aí essa bolsa é como se fosse esse salário, certo? E ela é uma bolsa que não é reajustada há muito tempo. Então a bolsa do mestrado, para quem quiser saber, quem está em casa, que não tem contato com esse tipo de realidade, a bolsa do mestrado da CAPES é de R$ 1.500 por mês. Então você ganha R$ 1.500 e no doutorado é R$ 2.200 por mês. Desculpa, eu gosto de fazer o paralelo, na verdade, com as bolsas de C, porque elas, quando foram criadas, elas tinham o tamanho de um salário mínimo. E elas são de iniciação científica. Isso, iniciação científica. Quando elas foram criadas, ela era para ter o tamanho de um salário mínimo. E na época, de fato, R$ 400 era o salário mínimo. E agora, o salário mínimo já é, tipo, R$ 1.000. E a bolsa continua R$ 400. E também é de dedicação exclusiva, mesmo sendo durante a graduação. Então é só para você ter uma ideia dos níveis de abuso que os pesquisadores brasileiros vão sofrendo. Sim. Então, existe essa bolsa, que é esse valor. No caso da bolsa de mestrado, ela é um pouco maior que o salário mínimo, e a de doutorado também é um pouquinho maior.
Só que o trabalho que é feito no mestrado e no doutorado, ele é um trabalho baseado em produtividade, não em tempo de horas. O que pode parecer que é muito legal, porque se você terminou o que você tem para fazer, você está livre. Exceto que você leva muito tempo para fazer o que você tem que fazer. Então, na verdade, isso se reflete que as pessoas que fazem mestrado e doutorado, elas trabalham muito mais do que a quantidade de horas semanais que é permitida por lei de um emprego comum. Então, né, geralmente os trabalhos são 40 horas por semana, 8 horas por dia. Na pós-graduação, frequentemente as jornadas de trabalho são de 12 horas, às vezes mais do que isso. Ela inclui também finais de semana, principalmente para quem tem experimentação com animais ou coisas desse tipo, porque você precisa fazer a manutenção, chega a data do seu experimento, não é adiável, não é ajustável, então você tem que estar lá e você tem que fazer. Então são pessoas que trabalham muito mais do que se elas tivessem direitos, né? Então, além de fazer todo esse trabalho, o trabalho não é só pesado no sentido de tempo, mas ele também é exaustivo intelectualmente. E para você estar numa pós-graduação, você precisa já ter feito uma graduação e você precisa preencher uma série de requisitos para poder ingressar nela. Dentre esses requisitos, você precisa ter um bom currículo, que você tem que construir durante a sua graduação. Você precisa ter familiaridade com outro idioma. Você precisa passar por prova de conhecimentos e você precisa ter um projeto montado. Então, para chegar até ali também já é um processo árduo, né? Existem várias profissões também que têm esses processos árduos e essas profissões geralmente têm direitos. Esse é o grande diferencial. Então, a ideia não é falar que os cientistas são super-humanos, mas sim fazer uma crítica para a forma que eles são tratados. Então, esse é o regime de trabalho. Você precisa preencher muito pré-requisito, você precisa fazer sua pesquisa. Além da pesquisa, que como eu disse, às vezes passa a jornada de trabalho, inclui final de semana, você tem que fazer disciplinas. Além das disciplinas, você tem que dar aulas. Quem é bolsista CAPES, no mestrado, é obrigado a fazer um estágio docência, que é você acompanhar as aulas do ensino de graduação, ministrar algumas aulas e ter uma experiência em docência. E no doutorado você é obrigado a fazer 2 PAADs, se você é bolsista CAPES. Então você precisa acompanhar 2 disciplinas como professor vinculado da disciplina. E tudo isso você não ganha extra. Então você não fez mais do que sua obrigação, teoricamente. É aquele tipo de situação que não faz sentido. Então você faz o que você tem que fazer, você faz muita coisa e tudo isso não é mais do que o mínimo. Então as pessoas se desgastam muito na pós-graduação, porque além do ensino e da pesquisa, frequentemente elas também precisam fazer extensão. Como, por exemplo, esse podcast que a gente está aqui montando. A gente não ganha nada para fazer esse podcast, para quem quer saber. E frequentemente, muitas ações dentro da universidade que são feitas é baseada no trabalho de voluntários, que são esses pós-graduandos, os estudantes dessa instituição, que ao mesmo tempo são trabalhadores, mas que não são reconhecidos como tal. Uma coisa que é importante deixar claro é que, nesse momento, a extensão não é obrigatória para o pós-graduando. Eles estão pensando em incluir no currículo, mas isso ainda não foi feito. E, apesar disso, tem muitos pós-graduandos que atuam na extensão porque eles consideram importante. Então, eles decidem tirar um tempo a mais, além de tudo que eles já têm para fazer, para isso. E como eu já disse, embora eu não ganhe nada a mais para fazer essas atividades extra, são atividades que eu gosto de fazer e que eu acho que agregam muito para todas as partes envolvidas. Então, eu continuo fazendo. E muito da extensão que acontece dentro da universidade conta com esse apoio dos pós-graduandos que fazem tudo na camaradagem, por ter um bom coração, porque eles não ganham nada em troca, inclusive não ganham nem sequer reconhecimento em muitas dessas atividades que são feitas. E aí, como se já não fosse ruim o suficiente, que a bolsa é pequena, que não tem direito, que o trabalho é extremamente exaustivo, que inclui várias coisas, que ele tem vários pré-requisitos, em dezembro, as bolsas CAPES não foram depositadas para os bolsistas na data que ela deveria vir. E isso é um problema que é um efeito borboleta de uma coisa que aconteceu muito tempo antes, diga-se de passagem. Isso não é de agora. Vendo os fatos, vou ter que sair do meu ato aqui, sim, estou por dentro, que em junho houve um grande corte da educação. E
esse corte que veio depois de muitos outros cortes. Em outubro, o MEC ele disse, poxa, não tem dinheiro, hein, gente? Não vai dar certo. Então, isso é uma coisa que está vindo de bastante longe. Algumas pessoas até diriam que está havendo um ataque sistêmico à ciência no Brasil. E você falou de julho, mas... Quer dizer, junho ou julho? Junho. Falou de junho, mas a verdade é que desde o começo do governo Bolsonaro, desde 2018, 2019, já tem tido muitos cortes e que estão acumulando. E eles estão acumulando, vai cortando, e aí no ano seguinte corta mais, e corta mais, e corta mais. Desde o começo. Então é uma coisa bastante presente nesse governo. Esse foi o governo que mais fez cortes na educação e no investimento na ciência e tecnologia desde sempre, mano. Desde, sei lá, dos anos 90. Exatamente. E esses cortes, eles não vêm só no formato de cortar as bolsas. Também se traduz em verbas que chegam para a universidade para manter os laboratórios. Porque, caso não tenha ficado claro, a bolsa é para o cientista. Não é para gastar no projeto de pesquisa. É para a pessoa poder sobreviver. É um salário, porque ela está fazendo um trabalho que é importante para a sociedade. Isso é um fruto do trabalho que ela está fazendo. E esses cortes, eles podem ser a redução do número de bolsas. Então, ao longo dos anos, vai diminuindo a quantidade de bolsistas em vários programas de pós-graduação. Isso também pode vir através do corte de investimento dentro das universidades e outros centros de pesquisa. E dessa vez, ele veio na forma da retenção do pagamento de bolsas que estavam em vigência. Isso era um gasto que era previsto pelo governo e que não poderia ser cortado, porque quando você é bolsista, como o Vinícius comentou, você assina um contrato dizendo que você não vai trabalhar em nenhuma outra coisa, porque você vai receber aquela bolsa durante o período de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. Isso também, talvez para algumas pessoas seja uma informação nova, que o mestrado dura, em média, 2 anos e o doutorado dura 4 anos. E era para esse dinheiro ter chegado. E aí, sem nenhum aviso, nada foi dito, nada foi mencionado, ninguém sabia, as bolsas não caíram. Então, chegou o dia do pagamento, todo mundo tem contas para pagar, cientistas são pessoas, eles têm que pagar aluguel, eles têm que comprar comida, eles precisam fazer várias coisas, e aí no dia do pagamento simplesmente não veio. Agora, imagina você trabalhar o ano inteiro, não vou nem falar o mês inteiro, porque não é um trabalho pontual, é muito trabalho durante muito tempo. Imagina você trabalhar o ano inteiro, incluindo dezembro, você já não tem direito ao 13º, e aí chega dezembro eles falam assim, é o seguinte... Não vai ter o 12º também. Esse mês você não vai ganhar salário, tá? E aí você vai pensar, como assim eu não vou ganhar salário? E aí eles disseram assim, porque a gente não tem dinheiro. E você não vai ganhar o salário, mas você não tem a escolha de não trabalhar. Porque você assinou um contrato. Porque no mês seguinte, para você ganhar a bolsa do mês seguinte, você não pode interromper as suas atividades agora, porque senão você também não tem direito ao seu próximo pagamento. Então, é uma coisa assim completamente inconstitucional, na minha opinião. Sim, é uma situação muito chata. E pra quem não sabe, né, por que a gente tem que se importar tanto com essas pessoas que estão ganhando essa bolsa? Por que não arranja um emprego normal, né? Muita gente não tem a clareza do que é o trabalho de um cientista. Então, quando eu falo, não, é que eu faço doutorado e tudo mais, as pessoas não encaram isso como um trabalho. Isso é uma visão muito comum que se tem do doutorado, da pós-graduação, que é, tipo, estudar mais, né? O próximo passo da graduação, como que você estuda mais para se especializar mais numa coisa, e não é, é um trabalho. E no caso, dependendo da pós-graduação, é exatamente isso, não é só um trabalho, parece um trabalho. Esse lance da CAPES também afetou residências de hospitais, as pessoas que estão lá trabalhando para aprender, né? Tá tendo o seu primeiro contato lá com o hospital, essas pessoas recebem bolsa da CAPES, não receberam esse mês. Você foi atendido por alguns dias por um médico que não tinha nenhum bom motivo para estar lá. Exatamente. E esses residentes, eles recebem também essa bolsa da CAPES. Para quem não sabe, os residentes, eles são médicos, eles estão no hospital, eles fazem atendimento, eles estão completando um ciclo de formação, mas eles já fazem atendimentos e eles fazem muita falta em serviço de saúde. Então, precisa que esses residentes estejam lá.
Não só para que a gente tenha mais médicos no futuro, mas porque no momento em que eles estão, eles já são importantes. E a mesma coisa para os bolsistas. Porque essas pesquisas que eu estou falando, a gente produz um conhecimento, um trabalho científico. O que é esse conhecimento, esse trabalho científico? Ele pode ser muitas coisas, dependendo da área que o cientista trabalha. Então, por exemplo, o primeiro sequenciamento de genoma do coronavírus foi feito por uma aluna de pós-graduação, a Jaqueline Góes, que inclusive ela é biomédica, ela estava no doutorado, ela fez o sequenciamento, agora ela já concluiu o doutorado, e é um tipo de informação extremamente relevante. Então, na pós-graduação, tem pessoas que estão fazendo pesquisas com vacinas, com medicamentos, descobrindo várias coisas, estudando os mais diversos aspectos de tudo que nos cerca e colocando a ciência de fato em prática. E uma coisa que às vezes usam para atacar a ciência é falar que alguns dessas pesquisas que estão sendo feitas não têm aplicação. Então, geralmente, a pesquisa básica é uma coisa muito mal vista. A pesquisa básica é uma pesquisa que você vai fazer para descobrir uma coisa que você não necessariamente sabe para que você vai usar. Não tem uma aplicação imediata. Quando você faz um remédio, por exemplo, você sabe que você vai usar para tratar a doença X. Quando você faz uma pesquisa básica, você não tem essa clareza. Uma pesquisa básica pode ser, por exemplo, uma pesquisa para entender que órgãos uma determinada doença está afetando, ou qual o mecanismo, né? Como é que isso está acontecendo, como é que isso chega naquele órgão. Exemplos com doenças são fáceis, porque dá para imaginar que, embora agora não se saiba por quê, porque, sei lá, eu descubro que o coronavírus também infecta o cérebro. Tipo, e o que eu faço com isso agora? Estou só sabendo isso. Pode ser que depois eu tenha um tratamento específico para tratar sequelas neurológicas. Com doenças é mais fácil. Só que tem um tipo de pesquisa que não é tão imediato. Só que depois de muitos anos ela pode vir a ser usada. Então isso tanto para pesquisa estrutural, quanto para as pesquisas em outras áreas, quanto para as pesquisas na área de exatas. Então, esse conhecimento, ele vai poder ser aplicado lá na frente, ou ele vai servir para que a gente entenda melhor os fenômenos que nos cercam nesse momento, o que também eu considero uma coisa extremamente importante. E aí tem muita gente que não entende esse caminho que a ciência passa. Para a gente chegar num medicamento, por exemplo, precisou de tanto estudo, precisou entender como era um corpo humano, precisou entender como era uma célula, provavelmente precisou entender como é um patógeno, ou seja, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, o que afeta ele, o que não afeta ele, o que afeta ele que não afeta a gente, para que a gente consiga consumir esse medicamento. Aí beleza, encontrei uma coisa que mata um vírus, mas não mata a pessoa. Só que isso tem efeito colateral. Não mata a pessoa, mas prejudica algum órgão. Isso também é um problema que precisa ser trabalhado. Então são anos de pesquisa, não em um laboratório só, vários pesquisadores fazendo coisas que vão poder ser usadas cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais até chegar num produto final ou no entendimento final. Sim, porque a ciência é um processo contínuo. Assim, do mesmo jeito que hoje estão criando vacinas, estão criando curas para doenças, tratamentos para doenças, isso está culminando no acúmulo de estudos que começaram há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, sabe? A pessoa que foi lá primeiro a observar uma célula, que inventou o microscópio. Na época as pessoas deviam pensar, nossa, mas para que isso? E daí que tá vendo uma célula, né? E aí, essa pessoa fez isso, a próxima pessoa acrescentou algo nesse conteúdo, nesse conhecimento, e ao longo do tempo isso foi se acumulando e culminou no remédio hoje, que faz com que as pessoas, em vez de morrer com 30 anos por causa de uma infecção, elas consigam viver até os 90, até os 100 anos. E a mesma coisa, tipo, na saúde é mais fácil criar esses paralelos porque as pessoas se sentem diretamente afetadas por problemas de saúde. Elas pensam, nossa, e quando eu tiver câncer? E se eu tiver câncer? Mas isso é verdade para qualquer coisa. Você chega, por exemplo, um engenheiro, ele foi lá e ele construiu uma ponte que você usa todo dia, que diminui horas do seu dia. E
o cara que construiu aquilo é o acúmulo de pessoas que estudaram matemática, que estudaram física, que entenderam o mundo ao seu redor, como os materiais funcionam, como eles se comportam em determinado clima, em determinada temperatura. É um monte de conhecimentos que culmina naquilo que é uma coisa que você usa todos os dias. Então, é essencial. A ciência ela tem que ser uma coisa contínua e ela não pode ser vista e limitada por aplicações imediatas. Como que essa pesquisa vai me ajudar agora? Isso não pode ser assim. É por isso que você tem que investir e valorizar a ciência e a tecnologia, para que um dia isso consiga melhorar o mundo. E não necessariamente vai ser imediato, mas com certeza vai ser essencial. E não necessariamente você vai conseguir chegar a uma grande invenção, tipo a ponte, tipo um remédio. Às vezes a ajuda ela é um pouco menor, como, por exemplo, eu vi uma coisa que eles fizeram que era eu acho que era um couro sintético que ele era feito tipo de cacto. Não era de cogumelo? Também tem esse. Esse é legal, esse é legal. Esse também. Então, assim, descobriu-se como se faz uma coisa que a gente precisa com uma coisa que a gente tem em um outro lugar. Qual é o ganho disso? Um pouquinho mais de dinheiro para quem faz isso, porque tem tudo aqui agora no mesmo lugar. Isso é um avanço pequeno, menor, né? Você não inventou a ponte, mas ainda assim é um avanço. Estamos indo para frente de todos juntos. E uma outra coisa muito boa da ciência é que fala, ciência em cima de mais ciência, que isso foi uma coisa que não foi tão clara assim para mim. Que é que como que a ciência fica sempre iterando em ciência, como que você sempre sabe o que não foi feito, né? Que é o lance de que tudo é publicado e que a internet ajudou muitas pessoas nisso, de que sempre consulta-se a literatura antes, para você sempre estar iterando em cima das coisas mais recentes. Então, realmente, tudo se usa, até experimentos que deram errado. Dar errado é uma coisa útil. Você, Gabi, quanto tempo você ficou procurando coisa para escrever o seu mestrado? Eu me lembro que muito tempo. você passou uns 3 meses no mínimo, toda hora uma Anchieta falava, mas olha mais a literatura. Sim, quantos trabalhos você referenciou no seu negócio? Você tem um número? Você consegue? Eu acho, no meu mestrado, eu acho que foram 190. 190. Cada um desses números é uma pesquisa. Cada um desses números é 4 anos que as pessoas foram lá estudando e provavelmente você pesquisou, você teve coisas aí que eram tipo, descobrir como que deixa o rato acordado por várias horas. Que é o que você está fazendo no seu doutorado. Como fazer uma caixa de plástico pro rato viver dentro. E 190, isso 190, porque eu não referenciei, por exemplo, a existência de células. Então esse já é um conhecimento consolidado que eu não preciso mais referenciar. Então são 190 coisas que eu ainda preciso mostrar de onde elas estão vindo para que mais conhecimento seja feito. De fato. E isso é um trabalho extremamente árduo e nem sempre, uma coisa que é importante deixar muito claro, nem sempre a pesquisa vai gerar um produto. Mesmo que seja aí um outro tipo de couro, nem sempre gera. Sim. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, que só vai explicar como acontece o processo de evolução. Exatamente. É tipo, mas às vezes você... Isso é importante de você fazer pesquisas básicas. Porque você não tem como prever o que aquilo vai acarretar. Porque aquilo pode ser uma coisa que só vai acumular o conhecimento, vai ajudar outras pessoas a interpretarem as pesquisas delas, pode melhorar o nosso entendimento do mundo, a gente entender o mundo onde a gente vive, mas, inesperadamente, você pode descobrir uma coisa útil em meio a coisas que parecem sem aplicação. Ele falou do couro sintético lá. Eu vi um documentário recentemente, que é uma empresa, que eles fazem tudo que você pode imaginar com fungos. Eles fazem tijolos, que podem ser usados para construção, eles fazem roupa, eles fazem comida, eles fazem... Comida é mais fácil de imaginar. Sim, esse é mais fácil de imaginar. Mas que comida? Eles fazem bacon, feito de fungo. Que maneiro. É tipo, não é? É tipo uma alternativa para carne. E aí você pensa, e daí? Eu já tenho roupa, eu já tenho tijolo. Só que é uma coisa que é muito mais barata e fácil de fazer. Eles basicamente pegam uma forma Irrenovável, né? Irrenovável e biodegradável. Ele não vai ficar no ambiente destruindo o ambiente que nem plástico, por exemplo. Mas, enfim, você pega uma forma e você coloca o fungo ali dentro junto com
terra, que é o que o fungo vai comer, e água. E é isso, é tipo com pouca água e com pouca terra, o fungo vai lá, cresce no formato que você precisa, aí você deixa secando, pronto, virou um tijolo, virou uma roupa. Uma roupa de couro, por exemplo, ela precisa... uma roupa de couro, por exemplo, ela precisa ser tirada da vaca. A vaca, ela vai precisar ser alimentada com água por anos, ela vai precisar comer um monte de planta, essas plantas vão precisar ser regadas com muita água por anos. E no final... Não é melhor pela boca? Desculpa. Engraçadona, né? Engraçada. Enfim. E aí, depois de tudo isso, todos esses recursos, você vai conseguir fazer o equivalente de couro que cobriria uma vaca, mais ou menos. É pouco. Agora, o fungo ali com um punhado de terra, um copo d'água, você consegue fazer, sei lá, vários metros e metros de um tecido que você pode usar, vários tijolos. É muito menos recurso. Ele gasta muito menos, não só dinheiro, que você pode pensar no lucro da pessoa, mas e daí que o dono da empresa vai lucrar mais ou menos? Mas a gente está gastando menos recursos do meio ambiente, está destruindo menos o mundo. E muitos desses casos, porque é diferente quando você faz um análogo para o tijolo, um análogo para a roupa, que faz mais ou menos a mesma função, faz um pouquinho pior, mas é uma comida, mas ela não é tão gostosa. Só que isso daí, gente, é mais eficiente. São coisas mais eficientes, que cumprem melhor a função delas, custam menos e destroem menos o ambiente. E isso veio de um fungo. Um fungo que veio de um cara, sei lá, um cara barbudo aí que andava na floresta e falou: olha que legal isso daqui, eu vou descobrir o que é isso. Sabe? Vem de perguntas simples, perguntas de tentar entender o mundo ao seu redor. E isso sempre vai culminar em alguma coisa que vai te afetar de alguma forma. Nem que seja de conhecimento, sabe? Quando você vai na escola e você aprende sobre evolução, sobre como o mundo funciona, e isso esclarece dúvidas fundamentais das pessoas, ou uma coisa que você pode usar diretamente, como essas tecnologias que a gente mencionou. Uma coisa que é importante, a gente tá batendo nessa tecla, muda a forma que você conhece o mundo, muda a forma que você interpreta as coisas. Uma coisa que eu acho que é importante sempre ressaltar, não só para as pessoas de dentro aqui da graduação, mas para todo mundo no mundo, é que conhecimento é poder. Então, uma vez que você conhece coisas, que você sabe coisas, isso te confere autonomia. E isso entra um pouquinho naquele episódio que a gente fez sobre o terror dos cientistas, quando você sabe como duvidar. Então, se você sabe como algumas coisas funcionam, isso te dá muito mais autonomia para achar estranho quando alguém está fazendo algum tipo de charlatanismo, por exemplo. Exatamente. Quando alguma coisa não está fazendo sentido. Então, conhecimento é poder. Não só porque vai permitir que você duvide, mas porque isso vai mudar a forma que você interpreta o mundo, vai mudar as coisas que você valoriza ou que você não valoriza, porque muitas vezes tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente repele simplesmente porque a gente não conhece. Então, no momento em que você entende do que aquilo se trata, isso muda. E isso faz bem, então isso também reflete no crescimento da sociedade. As pessoas tornam-se mais tolerantes, as pessoas tornam-se mais dialogáveis, e isso tudo é muito importante. E eu queria também aproveitar para dar os exemplos clássicos, né? Achei muito legal essa coisa do cogumelo, mas tem os clássicos, que são exemplos que deixam muito claro o que é fazer ciência básica para depois ter uma aplicação. Então, quando Mendel, um monge no jardim, foi estudar ervilhas, as pessoas disseram: o cara vai estudar ervilha, que coisa sem relevância. Na verdade, eles não disseram, porque ele fazia ervilhas para alimentar os padres no monastério. Ele só aproveitou e fez a pesquisa também. Mas desculpa acabar com a sua alegoria, pode continuar. Mas enfim, e aí era uma coisa que ninguém sabia que podia gerar algo de mais útil do que, sei lá, são ervilhas para alimentar. E aí o que aconteceu? Com a cultivação de genéticas do Mendel, ele descobriu a genética mendeliana, que é aquela coisa que a gente aprende de, sei lá, passar a cor dos olhos do pai para o filho. Então vai pegar uma característica da mãe e do pai que vai para o filho e aí vai corresponder a um deles dois ou uma mistura dos dois. Então foi isso que o Mendel descobriu. Essa questão de como isso vai adiante, que tinha alguma coisa ali
na célula que estava sendo transportada e que podia corresponder mais ao pai ou mais à mãe, ou um pouquinho dos dois, que é os conceitos que a gente vê no ensino médio, de dominância, recessivo e codominância. Então começou com uma ervilha. Outra coisa também que aconteceu foi com Alexander Fleming. O Alexander Fleming, ele estava fazendo pesquisa com fungos, numa época em que estava acontecendo guerra. E ninguém queria pesquisa com fungo no momento que está acontecendo guerra. Eles queriam pesquisa bélica. Eles queriam que pesquisassem armamentos, estratégias para vencer a guerra. Não queriam que pesquisasse fungos. Isso não fazia o menor sentido. E aí, pesquisando fungos, por um acidente, o Alexander Fleming descobriu a penicilina, que vem de um fungo. Inicialmente, a primeira penicilina veio do fungo do Penicillium, e esse antibiótico que foi descoberto, ele é usado até hoje. Foi uma das coisas mais relevantes que revolucionou a medicina, porque antigamente, se você pegasse uma infecção, não tinha muito o que fazer, era esperar para ter sorte ou para ter azar. E aí, depois que isso foi descoberto, tudo mudou. E isso fez crescer muito a expectativa de vida das pessoas. E isso aconteceu porque ele insistiu em fazer uma pesquisa básica no momento em que as pessoas achavam que ele não devia estar fazendo porque ele devia estar preocupado com outra coisa. E uma coisa que é mais importante do que ter muito armamento para uma guerra, frequentemente é também ter soldados vivos, né? E isso fez total diferença. Para o mundo, para tudo, infinitamente, para sempre, né? E isso é uma coisa que acontece sistematicamente. A gente tem vários exemplos na história de pessoas que começaram uma pesquisa que ninguém achou que poderia ser importante, que revolucionou completamente a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente faz as coisas, a forma que a gente lida com as coisas. Então, as pesquisas devem ser estimuladas. A boa ciência deve sempre ser feita. E com boa ciência eu quero dizer uma pesquisa que está seguindo rigorosamente a metodologia científica, que está fazendo tudo da forma que deve ser feita, comparando, controlando, tendo avaliação por pares, ou seja, aquilo que foi produzido precisa vir outros cientistas para ver se faz sentido, se está no caminho certo, precisa ser publicado, ficar disponível para outras pessoas acessarem, para elas tentarem fazer também, ver que chega na mesma coisa e tornar isso um conhecimento sólido. Ou ver se não chega na mesma coisa, isso também isso é difícil. E abrir uma discussão para descobrir o que aconteceu de errado e para conseguir chegar numa resposta melhor. Então, a ciência, ela sempre está em crescimento. Isso é uma coisa que também às vezes embaraça as pessoas, porque tinha coisas que a gente achava no passado que depois a gente descobriu que não era bem assim, né? E aí tem algumas coisas que parecem um pouco controversas. Isso acontece porque a gente tem um pouco de limitações técnicas. Então, pesquisas que foram feitas antigamente não contavam com os mesmos equipamentos que a gente tem hoje em dia, porque os equipamentos também são desenvolvidos ao longo do tempo. Então, muitas coisas que foram feitas antes não tinha como documentar, por exemplo. Então, a primeira vez que descobriram a célula, eu acho que não tinha ainda máquina fotográfica. Então, era uma coisa que precisava ser meio que relatada, tudo mais. Então, era um processo um pouco diferente. E aí, conforme a gente vai tendo melhores condições para investigar os nossos problemas, a gente chega em respostas mais exatas. E às vezes a gente vê que aquilo que a gente interpretou antes, com a limitação da época, não é o melhor para aquilo. E tudo bem, isso faz parte do processo. Mas tudo que é feito em ciência permanece aberto e passível de ser questionado se parecer que não está encaixando. Exatamente. Então, ciência certa, ciência errada, se resolve com mais ciência. E depois dessa ciência, a gente faz mais ciência em cima dela para conseguir mais ciência. Então, a síntese é: precisamos de ciência. Quem dá ciência pra gente? A CAPES. E é por isso que você devia ligar para isso. A CAPES, dentre outras. Existem outros programas de bolsa. Não foi todos os cientistas do Brasil que não receberam. Mas devemos proteger, por exemplo, a CAPES. Mas isso não é só uma tristeza, assim, tipo, poxa, não pagaram o salário. Isso é um sinal de uma coisa maior, que é o sucateamento da ciência e das universidades públicas. O sucateamento, para quem não sabe, eu vou explicar de uma forma bem clara e cômica. É assim. E, portanto, exagerada. Exatamente. Mas é basicamente assim. Eles vão diminuindo o dinheiro que vai chegando. Por quê? Porque eles querem muito privatizar as universidades, privatizar a pesquisa. Porque isso, quando é privatizado, o governo não precisa gastar dinheiro com isso. E aí,
Eles vão parando de dar dinheiro, depois eles viram e falam assim, tá vendo ali? Tá uma merda. Vamos privatizar, porque vai ficar melhor. Só que tá uma merda porque eles pararam de dar dinheiro pra gente, não porque não é privatizado. E isso é o efeito do sucateamento, diminuindo os recursos até parecer pior do que deveria ser. E aí você tem essa justificativa para cortar a coisa. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que questionar, a gente tem que pedir financiamento, a gente tem que valorizar a ciência para não deixar com que o sucateamento aconteça e leve uma das coisas mais bonitas que a gente tem aqui no Brasil. Sabe, tem vários outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que as coisas são privatizadas. E você pensa, nossa, mas os Estados Unidos fazem muita pesquisa. Mas eles fazem pesquisa, sabe como? Com pesquisadores de outros países. O próprio Neil deGrasse Tyson, ele fala disso. Os grandes pesquisadores estadunidenses lá, que você olha, eles são todos importados. Eles vêm de outros países. Os caras usam o dinheiro deles para pegar pesquisadores formados no Brasil, formados na Índia, formados na China, onde tem pesquisas públicas, onde eles foram formados com recursos do governo e eles são levados para lá para falar, olha, foi publicado aqui por Harvard. E isso é uma coisa que acontece por causa do sucateamento, assim, que vai acontecendo aqui. É um ciclo vicioso. Isso que ele está falando, desses pesquisadores importados, tem um nome aqui. Fuga de cérebros. Que é a fuga de cérebros. Então, quando os pesquisadores daqui se formam, terminam seus mestrados e doutorados, eles vão embora. Porque aqui não abre concurso público, isso também depende da verba pública. Então, isso também está totalmente relacionado com esses cortes na ciência. Então, precisa ter dinheiro para contratar docentes. Porque quem forma esses cientistas no mestrado e doutorado são docentes. Então, não é assim também, a gente se formou, chega lá e sai fazendo. A gente tem um acompanhamento de alguém que já passou por esse processo. E um docente é uma pessoa que faz pesquisa, orienta, forma novos pesquisadores, ele dá aulas para graduação, então ele forma profissionais em geral para a sociedade, e ele também faz trabalhos de extensão. Isso é uma coisa praticamente obrigatória. Então você precisa atuar em muitas interfaces. Inclusive, às vezes é até difícil explicar para as pessoas o que são exatamente as várias coisas que eu faço. Porque eu tenho coisas de fazer em pesquisa, eu tenho coisas para fazer de ensino e eu tenho coisas para fazer de extensão. E tem as coisas de fazer de Gabriela também. Você faz muita coisa. E, sei lá, engraçadamente, como é uma palavra para isso? Comicamente, a pergunta que eu mais recebo quando alguém vê eu fazendo alguma coisa dessa que não parece ter a ver com o que eu faço majoritariamente é: nossa, mas você está recebendo para isso? E não, só está incluso no pacote. Então, se eu fizer vários projetos, isso vai ser relevante para mim como pessoa, é lógico, vai ser relevante para a sociedade, mas eu não recebo nada a mais. Eu podia não estar fazendo esse podcast, mas eu encaro isso também como uma função da universidade, essa questão de aproximação, de abrir as coisas para as pessoas saberem o que está acontecendo, e aí eu fico aí trabalhando demais, de graça. E essa questão da fuga de cérebros faz com que os pesquisadores vão embora, porque eles não são contratados como docentes. Aqui no Brasil, cientista não é reconhecido como uma profissão. Então, existem coisas, sei lá, mais absurdas que são consideradas profissões do que fazer ciência. Isso não é considerado. Não tem a opção cientista quando perguntam sua profissão em formulários, por exemplo. Você não pode colocar isso. Então, a gente tem que ficar colocando estudante. Mas não é isso que a gente está fazendo mais. Eu não estou só adquirindo um conhecimento para aplicar, eu já estou aplicando um conhecimento que eu adquiri. E essas pessoas acabam indo embora por falta de oportunidade, porque as bolsas aqui são pequenas, porque a vida é difícil, porque a sociedade não valoriza, porque tem corte frequentemente. E por um outro grande motivo, que é porque a nossa educação é muito boa. As melhores faculdades do mundo estão aqui. Então, se a gente sair, a gente vai conseguir um emprego, porque nós somos bons profissionais. Sim, os pesquisadores que saem daqui são pesquisadores muito bons. Só que essa questão da pesquisa privada é uma questão também um pouco delicada. Porque o ideal da ciência é que ela busque a verdade para o problema que você se propõe. Então, eu quero chegar numa resposta do tratamento de uma doença, o ideal é que eu chegue numa resposta verídica. Então, eu vou analisar, sei lá, se algum composto de uma planta tem efeito sobre uma determinada doença.
Eu preciso analisar e ser honesta se ela tem efeito ou não. Só que quando existe a indústria, né, privada no meio disso, frequentemente eles têm interesses que podem conflitar com algumas coisas. Então, se você está sendo patrocinado por uma indústria farmacêutica, muito provavelmente essa indústria quer que você fale bem do fármaco deles, porque isso vai significar dinheiro. Se você fizer uma pesquisa para falar, olha, esse medicamento ele até cura a doença, só que ele causa esse outro problema que é extremamente sério, isso não é legal. Então, eles desincentivam coisas que falem mal dos produtos deles. Ou, por exemplo, se você está trabalhando no desenvolvimento de um medicamento de princípio ativo, eles vão esperar que você vá patentear isso para eles, o que, novamente, não é o ideal pro conceito de ciência, né? Que a ideia é todo mundo poder trabalhar em cima. E o mais rápido possível também. As pesquisas costumam ser apressadas. Mas uma coisa da indústria privada é que quando a gente fala desse jeito, fala por cima, assim, a gente acaba pensando nos filmes, né? Nos filmes tem vilões. nos filmes tem tipo um vilão que ele chega e fala: vou cortar a sua pesquisa porque ela vai ajudar o mundo. Algo assim. Mas não é algo tão direto, tão descarado. Às vezes até é, né? Não vou falar por todo mundo porque sabendo que o Bolsonaro existe, é provável que vilões de verdade existam. Mas esse corte de pesquisa, esse direcionamento de verba é uma coisa só que está intrínseca em como empresas funcionam, como o capitalismo funciona. Exato. Você está lá, você é uma empresa que faz, sei lá, um tijolo. Tô na vibe de tijolo. E aí você contrata 10 cientistas para estudar o seu tijolo. Por quê? Você quer ver se ele é seguro, se ele é resistente, se ele pode ser colocado no mercado logo. E você investiu muito dinheiro nisso. Você já produziu um monte de tijolo, você pagou os cientistas. E aí o que acontece? Vamos supor, 3 cientistas descobrem que o tijolo é um pouquinho mais frágil e aumenta um pouco as chances do prédio desabar. Você não pode mesmo colocar isso no mercado. E eles não precisam nem estar descobrindo isso. Se você vê que a pesquisa deles está caminhando para isso, você pensa, poxa, eu vou à falência aqui, né? Então eu vou parar de pagar esses cientistas aqui e vou pagar só os outros que, né, ainda estão pesquisando coisas do meu interesse. E é uma coisa lógica. Sim, pois você é uma empresa, você não pode jogar dinheiro e não voltar esse dinheiro. Exatamente, faz sentido. Sim. Só que é aí que está o viés da pesquisa privada. A pesquisa não deveria ser privada, porque é óbvio que isso vai acontecer. O cara não precisa ser um vilão de história em quadrinho para ele tomar essa decisão. Ele só quer não ir à falência, não perder o emprego dele, não perder o emprego de todo mundo que ele está contratando. É normal. Mas é um viés que faz parte da pesquisa privada. Inclusive, para quem quer saber, se você trabalha para uma indústria que produz remédio, você está estudando esse remédio, tem uma parte no artigo que você precisa declarar conflito de interesses. Então você escreve, olha, eu trabalho para esta empresa. Então os cientistas que lerem esse trabalho precisam estar cientes. Isso precisa ser declarado. Então se você tem qualquer tipo de vínculo, parceria com pessoas que têm a ganhar com aquele trabalho, você precisa declarar. Sim. E geralmente as pesquisas que são feitas financiadas somente pelo governo estão isentas desse conflito. Porque elas querem responder perguntas que vão retornar para a sociedade, porque foi o governo que pagou aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, também existe muita pesquisa boa que é feita, financiada por indústrias, porque as indústrias, elas também, muitas vezes, precisam ter ponto de partida. Então, para o coronavírus, por exemplo, eles precisaram investir pesado em algumas pesquisas básicas, de entender como o vírus funcionava. E, eu não vou querer que o vírus funcione A ou B, eu preciso que ele funcione, entender como ele funciona de verdade, para fazer um fármaco. Então, eu também consigo tirar pesquisas muito válidas dessa iniciativa privada, dependendo do que for. Só que isso é uma coisa para a gente estar com os olhos abertos. Às vezes pode até ser que o medicamento é ótimo, show de bola, muito legal, mas o conflito de interesse tem que estar declarado, a pessoa tem que estar ciente de que isso acontece, para que ela, veja se realmente é dessa forma que aparece ali. Muitas boas pesquisas vêm do ramo privado no setor de tecnologia. Sim. Né? Essas coisas de inteligência artificial, como que você acha que a NVIDIA conseguiu fazer Ray Tracing funcionar em tempo real? Cientistas, cara. Gente, a gente não escolheu um filme para esse episódio. E eu tenho uma ideia.
que condiz muito com o que a gente tá falando, na verdade. Espetacular Homem-Aranha 2. É Nossa, tudo sobre não, isso, não, mano. não, ninguém devia assistir esse filme. Sim, mas é exatamente. Mas isso, se tem uma coisa que. Na verdade, os dois filmes no espetáculo, os dois Espetacular Homem-Aranhas abordam é os problemas da privatização da ciência aí, mano. É tipo, é basicamente um milionário que tem uma doença. E é isso, mano. Ele montou uma empresa pra procurar a cura da própria doença. Ele tem um viés maior do que esse? Mano, Não faz nenhum sentido isso. eu tenho um filme muito bom que pode basear isso aqui. É sobre uma distopia, chama Brasil. Esse é o filme. Tem um filme que chama Brasil Eu e é uma tenho. distopia. É desse que você tá falando? Gente, eu tenho uma mídia de entretenimento quentíssima, chama O Despertar da Dúvida. É uma peça feita pelo Bando de Teatro Científico Siriema. É, que a gente declara que não temos nenhum viés, não tem ninguém aqui do cinema. Não, a gente declara conflito de interesse, mas aí vocês têm que ver pra ver se é bom mesmo. Mas O Despertar da Dúvida foi uma peça que a gente fez para um evento aqui da faculdade, para o Encontro Nacional da Biomedicina. E nessa peça a gente fala um pouco dessas dificuldades que o cientista enfrenta. Então tem um paciente doente e ele quer muito encontrar a cura para a doença dele, e ele está recorrendo a vários tipos de médicos. E a maioria deles são charlatões. E aí aparece uma pessoa em cena que parece um mendigo, mas que na verdade é um cientista, cuja pesquisa foi parada. E aí no final descobre-se que para a doença... Ah, não vou contar o final, senão ninguém vai assistir. As pessoas não vão conseguir assistir dela. É verdade. Pode contar o final. Vou contar o final, mas vale a pena ver a forma que a gente abordou aí os personagens, hein? Pra quem for aqui do A campus. gente vai ter que gravar e postar no YouTube agora. E aí, no final, descobre-se que a cura para a doença que esse paciente tem ainda não foi descoberta e ela vinha da pesquisa desse cientista que foi interrompida. E o mais interessante é que na hora que a gente apresentou, quando entrou o cientista mendigo, a plateia caiu na gargalhada. Porque essa peça ela foi feita aqui para um evento de dentro da faculdade para contemplar os cientistas. E todo mundo se viu refletido, todo mundo sentiu empatia com a forma que a gente conseguiu colocar, que era um pouco mais exagerada e cômica, mas todo mundo entendeu, porque isso é uma coisa que está muito presente no nosso meio, a questão da desvalorização. Então, ser cientista no Brasil é uma luta. Primeiro porque você não é cientista, você é estudante, não é nem reconhecido como profissão. As pessoas também não têm o hábito de achar que é uma profissão porque a gente não é ensinado que isso existe. Então tem muita gente, inclusive em escolas, que acham que cientista é coisa de desenho animado. Eu já falei com pessoas que eu falei assim, ah, não, eu sou cientista. E a pessoa falou, ué, mas eu achei que tudo já tinha sido descoberto, você vai descobrir o quê? E aí é importante que os cientistas saiam à luz do dia, que as pessoas vejam que eles existem, que eles estão trabalhando e que eles continuam fazendo coisas relevantes, de uma forma ou de outra. Sim. E você, ouvinte, que tá aí se perguntando, nossa, o que eu posso fazer para resolver esse problema? É muito simples. Você não precisa ir pra rua, fazer manifestações, brigar. Se você quiser, pode ir. Mas o importante de verdade, é só valorizar a ciência. É você consigo mesmo pensar. A ciência é importante, percebi que a ciência é importante. Porque se todas as pessoas perceberem que é importante, isso vai acontecer naturalmente. De fato. Você precisa perceber que é importante e no momento em que você for, por exemplo, votar, você precisa ver quais são os planos que o seu gestor tem para a ciência. Isso é uma coisa extremamente relevante que impacta diretamente o que a gente está fazendo. Exatamente. Muitas pessoas votam pensando em uma ou outra medida que agrada a elas. Mas você precisa ver a interação das medidas. Porque, acredite se quiser, um presidente, um prefeito, um governador, ele precisa lidar com todos os aspectos do governo, não só um. Então, ele pode falar, eu vou investir muito em saúde, mas de onde ele está tirando o dinheiro para aumentar o investimento em saúde, entende? Às vezes, você tem um candidato que tem um investimento menor em saúde, mas é porque está distribuído em outras coisas também importantes. E aí as coisas vão se conversar mais. Não adianta você investir um monte em saúde e você não investir nada em pesquisa. Quem que vai fazer, sei lá, vacina para usar na saúde? Se não, né? Não sei se é um bom exemplo, na verdade. Sim, não, eu acho que unir essas faculdades é importante também, porque aqui a gente tem, por exemplo, o IBTEC, que é literalmente um laboratório
vazio. Tem pouquíssimas pessoas que trabalham lá. Porque é um lugar que você fala, mano, eu preciso aí ver como que o meu cristal interage com difusão de raio-x. Vocês têm a máquina aí, a pessoa vem de qualquer lugar do Brasil e vem. Então, dar dinheiro para pesquisa permite que esse lugar exista e esse lugar faz coisas. Por exemplo, no coronavírus eram processados lá os nossos Exatamente. testes. E uma coisa também, né, que pode parecer é que, tipo, mas então eu tenho que querer que o gasto seja mais em ciência, mas eu acho importante saúde, eu acho importante, etc, etc. Uma coisa que deve ser levada em consideração no momento de votar também é o desvio de dinheiro. Então, muita verba que falta não é verba que falta, é verba que foi desviada. Então, também é importante ver o histórico dos candidatos que vão ser eleitos e tudo mais. Isso é extremamente relevante. E outra forma de apoiar também é compartilhar nas suas redes a luta dos cientistas. Então, se você vê alguma coisa falando do corte de bolsas, se tiver um relato de algum cientista contando alguma coisa, compartilha para que mais pessoas ao seu redor consigam saber. Se tiver um tuitaço, se estiver levantando uma hashtag de pague minha bolsa, ciência é importante, tente acompanhar o que está acontecendo, apoia a hashtag, posta ela também, deixa a coisa tomar forma. Esse bagulho da CAPES caiu aí, o dinheiro, eventualmente, porque as pessoas ficaram putas. Você acha que foi só o Vitor Godoy que fez isso? Se fosse só ele que ligasse, tinha acontecido? Não. Exatamente. E se vocês estiverem, não sei, acompanhando um podcast que vocês gostam muito, que fale de ciência, também compartilhe para levar esse conhecimento, essa divulgação para as outras pessoas que ainda não sabem. Isso é muito importante. Vai ajudar a ciência brasileira. Sim, e foi exatamente isso que o Vinícius falou. Isso foi uma coisa que a gente não comentou no episódio, mas a Bolsa de Dezembro caiu. Depois que as pessoas da pós-graduação e da residência se juntaram para reclamar, fizeram petição, fizeram carta aberta, fizeram várias coisas, aí essa bolsa foi paga. Só que o problema é, a bolsa continua sem reajuste, então agora a gente está preocupado de pedir para reajustar essa bolsa para ser um salário que faça jus ao trabalho que a gente está fazendo aqui, e também a gente precisa se assegurar de que a próxima bolsa seja paga, porque a bolsa de janeiro, ela é referente ao mês de dezembro. Eles pagam o mês que já foi trabalhado. Então eu não recebo em dezembro para eu fazer em dezembro, eu recebo em dezembro o que eu fiz em novembro, e em janeiro vai vir a de dezembro. E ainda existe o risco de não vir essa bolsa, existe o risco de a qualquer momento ela parar de vir de alguma forma, e existe a necessidade de que esses pós-graduandos tenham direitos. Então, ainda vale a pena dar visibilidade para isso. Se você que está ouvindo esse podcast for estudante de graduação ou pós-graduando, procura entender o que está acontecendo de movimentação na sua universidade. Aqui na Unesp, a gente criou vários grupos no WhatsApp de cada instituto, com todos os pós-graduandos, porque a gente vai tentar criar uma associação de pós-graduandos, que seria como se fosse um centro acadêmico. Porque isso também é uma coisa que os pós-graduandos não têm. A graduação frequentemente tem um centro acadêmico para falar o que eles querem e tudo mais, e os pós-graduandos não. Porque está todo mundo trabalhando tanto e tão envolvido nas suas pesquisas em particular, que a gente encontra barreiras para se articular. Mas é importante que isso mude. Então eu sei que para você pós-graduando, você está trabalhando muito. Tenho certeza que você está. Você está ganhando pouco. Você está sem nenhum direito trabalhista, você está sem perspectiva de futuro. Então, entra na associação de pós-graduação aí do seu campus, algum diretório que tenha surgido, e tenta brigar por esses direitos. Isso vai ser extremamente relevante para que alguma coisa seja feita. O que eu acho que é a maior sacanagem disso, que na verdade não é só uma questão para os pós-graduandos, mas para muitos trabalhadores, é que a gente precisa trabalhar tanto que não sobra tempo para a gente brigar pelos direitos. Então, a gente precisa ativamente tirar um tempo para tentar correr atrás disso. E é fundamental que isso seja feito. Então, todo mundo precisa tentar correr atrás agora para a gente tentar reverter essa situação. Então, agora, o pessoal deu uma acordada com o susto da falta da bolsa, do pagamento, só que isso tem que ser continuado. Não adianta a gente ter conseguido a bolsa em dezembro e agora deixa quieto e espera até eles decidirem não pagar de novo, porque a gente está trabalhando em condições quase que desumanas. Até existem programas de pós que permitem que a pessoa trabalhe, só que é com uma limitação de 8 horas semanais. Só que trabalhando 8 horas semanais, você não tem 8 horas a menos do seu outro projeto para fazer. Então isso só aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga. Porque, como eu disse, é um trabalho por produtividade.
Então, você vai fazer aquele projeto, você tem que entregar ele pronto. E muitas vezes as coisas não dão certo. Você faz um experimento, houve algum erro, você precisa repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Só que você tem um prazo para estar com esse trabalho finalizado. Você tem 24 meses no mestrado, 48 no doutorado. Você tem que cumprir esse prazo. Se você não cumprir esse prazo e não consegue fazer a defesa, você tem que devolver o dinheiro da bolsa. Então, se começa a dar errado, você tem que trabalhar cada vez mais e correr contra o tempo para conseguir entregar no final. E quando você tem outro trabalho de 8 horas, você continua tendo que entregar no final a sua dissertação ou a sua tese. Então, mesmo tendo, em alguns programas, não são em todos, tem programa que realmente não tem chance de conseguir, e tem modalidade de bolsa que é totalmente fora de cogitação poder trabalhar mais, mas nas poucos casos em que tem, são só 8 horas e é trabalho extra. Dessa vez, pelo menos com um pouquinho de remuneração extra. Mas ainda não é uma condição agradável, ainda não é uma forma de ter uma vida confortável. E é isso, e aí você tem que ficar no seu laboratório até você terminar o que você está fazendo do experimento sempre. Não tem cartão para bater, não tem horário. Se você ficou doente, às vezes você perde experimento. Então, ou você tem que ter um outro pós-graduando que vai ser um outro coitado que está fazendo o projeto dele, que vai lá te cobrir, tirar o tempo dele e ficar devendo o tempo dele também. Então, é uma coisa muito inflexível, embora pareça muito flexível. Porque você tem que entregar, não importa como. Você tem que dar um jeito de fazer aquilo ali acontecer. E no meio disso, como eu disse antes, vou enfatizar de novo, porque tem muita gente que não sabe a importância. Então, o pós-graduando, ele não produz só conhecimento. Ele dá aula na graduação, ele forma pessoas ali dentro, ele trabalha com a extensão, ele faz acompanhamento de várias coisas que acontecem na universidade, participa de várias políticas aqui, e tudo isso é muito importante. Então, tem muita coisa que é gerada na faculdade, que chega para a sociedade, que não é na forma de conhecimento, que não é a pesquisa produzida, mas ações da universidade que também podem chegar e atender a população. Aqui na Unesp, a gente tem, por exemplo, um hospital que atende toda a população. A gente tem várias formas de inserção das pessoas mais próximos aqui da academia, e tudo isso é extremamente relevante. Então, tem muita coisa que faz muita diferença. Eu queria fazer, na verdade, um adendo de novo. Um adendo de Antes novo. dos agradecimentos, que eu ia falar assim, né? Puxa, falei aqui que é uma porcaria, que não ganha dinheiro, que não tem férias, e por que eu tô fazendo, né? Isso parece uma coisa que as pessoas podem se perguntar. Vai rápido. Na verdade, seguir a carreira acadêmica é uma oportunidade muito interessante. A ciência é algo muito interessante, que faz muita diferença, como eu deixei muito claro. E na pós-graduação, apesar de toda a falta de verba, apesar de todo o desgaste, é um lugar em que você consegue se desenvolver muito, em várias facetas. Você precisa se desenvolver porque você tem que fazer uma grande tarefa que você não sabe como. E aí você aprende várias outras coisas para chegar lá. Sim, então, por exemplo, um pesquisador, ele precisa saber um segundo idioma, que geralmente é o inglês, que a gente considera meio que como idioma oficial para veiculação científica, para todos os países conseguirem se conversar. Então, você precisa saber outro idioma, você precisa saber escrever, porque você vai fazer um trabalho enorme por escrito. Você precisa saber delinear um experimento, então você tem que saber metodologia científica, você tem que saber sobre o seu problema especificamente, o que você vai estudar. Você precisa saber estatística, porque você vai precisar avaliar os seus resultados de alguma forma. Você precisa mesmo, precisa. Você precisa saber se comunicar, porque o cientista, ele também é obrigado a apresentar esse resultado em vários congressos. Tem congressos que são obrigatórios, só que você também é incentivado, quase que coagido a apresentar em outros também. Só que isso é relevante, porque faz você entrar na discussão sobre ciência. Então você se desenvolve muito de todos os lados. Eu reclamei. Adoraria que eu tivesse direitos. Só que essa é uma profissão que eu gosto muito e eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É uma coisa que realmente me faz feliz. Eu saber que eu estou contribuindo, eu estar tendo a chance de estar me desenvolvendo tanto. Então, esse episódio não é para falar para vocês não serem cientistas ou, sei lá, abominarem essa carreira. É para vocês entenderem que é importante lutar por direitos, tá? Porque os cientistas merecem. Então, ser cientista é uma coisa muito legal. E se for apoiado pelo governo, vai ser melhor ainda, só para esclarecer. Facilita muito. E é isso.
Eu também acho que é isso. Acho que as pessoas já estão chateadas já de ouvir tanto tempo da gente falando do mesmo assunto. Sim. Agora vamos para as novidades. Então vamos para as novidades. Parece que hoje eu que sou o anfitrião. Primeira grande novidade. Nós dissemos que nós temos que trabalhar muito, que nós não temos férias. É mentira! Nós temos férias! E agora? Este é o último episódio de 2022. Só voltamos em 2023, quando? Em fevereiro. Em fevereiro. E nós vamos ficar trabalhando mesmo assim, né? A gente provavelmente vai gravar uma entrevista amanhã. É só uma estratégia pra gente ter mais tempo pra gravar as coisas. Infelizmente, não paramos de verdade. Mas é isso. E sabe por quê? Sabe por que vamos entrar em férias? Porque eu tenho absurdos de outras coisas pra fazer da minha pós-graduação. A férias é só do podcast, gente. É a ilusão de férias. Mas calhou de a gente tá no final de dezembro e parece que a gente é gente normal. Não. Outra coisa, nós decidimos que nós temos temporadas e que essa acabou agora. Não, a gente decidiu a temporada há mais tempo. Nossos episódios são numerados, tipo, temporada 1, episódio 1. Enfim, então 2023 será uma nova temporada e nós planejamos sim fazer mudanças. Haverão mudanças, novo ano, novo por acaso. Então é isso. A gente queria muito agradecer um monte de gente por conta desse ano que foi bastante produtivo. A gente está desde maio aí fazendo 6 meses que a gente conseguiu. Semana sim, semana não. Praticamente todas as semanas sim, semanas não. Eu fiquei surpreso, porque a gente nunca fez isso antes. Que deu certo. E quem que você quer agradecer aí, Ideia? Vai, vamos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a GDC. A GDC, que cede muita infraestrutura pra gente. Essas câmeras super legais aqui são deles. Ao Staep, que também ajuda cedendo infraestrutura e dando uma forcinha na parte técnica do que a gente precisa. Tanto com pessoas quanto com os equipamentos, né? Então o Jairo, que sempre deu uma força pra gente, o Júnior, que também sempre esteve ali disponível pra gente, tirar as dúvidas e tudo mais. Eu queria fazer um agradecimento especial pra Adriane Vasco, que ela acreditou na gente, ela deu autonomia pra gente seguir com o podcast. E ela sempre acredita muito nas coisas que a gente faz. Sim, uma grande incentivadora da Derra. E dos projetos em que a Derra está envolvida. Elas trabalham junto muito, o que é bom, sempre traz bons resultados. Sim, e a Adriane deu muito espaço pra gente e dá muito apoio pra gente em todas as formas, em tudo que a gente precisa. E quando precisa de alguma ajuda pra resolver alguma coisa que ela possa contribuir, ela sempre contribui. Então a Adriane é uma pessoa importantíssima pro momento em que eu tô desenvolvendo a minha carreira, inclusive. Quem mais a gente tem que agradecer? A República Caverna do Dragão. Que a sempre- gente mora, somos todos de lá, temos apoio dos nossos amigos. Tivemos convidados que foram de lá. Isso que eu ia falar. Os convidados, dentre eles um morador da República do Dragão, por todos vocês que vieram aqui, muito bom. Vocês trouxeram conteúdo pra gente, ajudaram isso a acontecer. Não ia rolar. E, claro, também tem uma pessoa muito importante. Talvez a pessoa mais importante. Você. Sim, você. Que assiste a gente e que assiste a gente com tanto carinho, nossos grandes ouvintes, que muitos são anônimos. De fato, não conseguimos agradecer nominalmente para vocês, mas tem alguns que nós conseguimos. Por exemplo, o Rian. O Rian, que foi o nosso primeiro ouvinte que maratonou a coisa, que a gente ficou sabendo. E é muito estranho a ideia da gente ser o que as pessoas maratonam, pelo menos pra mim, de que... Não, pera, do jeito que você falou, pareceu que ele foi o primeiro ouvinte, tipo, a primeira pessoa que ouviu e maratonou. Mas não, ele foi o primeiro a maratonar, mas não é o primeiro ouvinte. O primeiro ouvinte que maratonou foi a Lígia, no caso, pois ela é triatleta. Até porque o primeiro ouvinte não tinha que maratonar, já que só tinha um episódio. Exatamente. De fato, nós também temos o Nathan, Que foi o primeiro ouvinte. que foi o primeiro ouvinte de verdade e que ajudou a gente muito no começo do episódio, no começo da formação do podcast, que deu umas dicas aí da gente como fazer. E tinha mais alguém? A gente agradeceu o Tigresa, Que é o Rian. que é o Rian. O Nathan, o cara que ficou mal acostumado com o especial. O Igor! O Igor, muito obrigado, Igor.
E também temos um outro ouvinte aí que é a Leila Gasparinda, mãe do Arthur, que tá o tempo todo reclamando que ele não fala o suficiente nos episódios. Desculpa. Talvez essa seja uma das mudanças da segunda temporada, você vai ter que assistir, dona Leila. Vai ter que continuar acompanhando. Enfim, esses são os que a gente quer dar o nome, não queríamos deixar ninguém de fora, deixamos todo mundo de fora, inclusive você, a menos que você seja uma dessas 4 pessoas. Muito obrigado por assistir a gente, muito obrigado pelo carinho, continuem assistindo a gente, todas as 30 pessoas que ouvem a gente. Não, mentira, no YouTube é bastante gente. E se você tá gostando, compartilha e comenta no YouTube. Deixa a gente saber que você tá gostando. E, mais importante, se você não tá gostando, por favor, comente que você não tá gostando. Por favor, Isso é fala mais que tá uma importante. bosta. Fala o que você não gostou. Pode até ser uma crítica vaga, tipo, sei lá, odiei o cabelo dele. Vabe, tome mais banho. Alguma coisa assim, qualquer sabe? coisa ajuda. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é isso. Deixe sua opinião. Se ela for positiva, ótimo. Se ela for negativa, Melhor ainda. excelente. Por favor, comente lá nos nossos vídeos. E muito obrigado, até, sei lá, Fevereiro. fevereiro! Até fevereiro. Tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.